60 curras inevitáveis, e eu refém dessa frigidez rítmica, entrincheirado nas demandas do afeto, algoz dos vícios avassaladores, estacionado em andaimes que não sustentam a moral. 60 curras inevitáveis, e eu apago incêndios, vomitando coquetel molotov no descompasso das gargantas ordinárias. 60 curras inevitáveis, e eu trago no trago as putas, para dançarem o tango dos bêbados, enquanto fermenta a hóstia em cicuta de Fernet. 60 curras inevitáveis, e o esgoto gorgulha de orgulho para aqueles que jamais nasceram suficientemente leves para alçar voos esquizofrênicos. 60 curras inevitáveis, e eu, saltimbanco, nem durmo e penso, enfio um trago de gin na fenda da minha alma, aguardando um mísero clitóris de audiência. Meu nome é Felipe Luiz Proetti de Souza, eu intitulo meus livros como Felipe Luiz mesmo, e eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Felipe, o que te levou à arte? Olha, desde pequeno sempre gostei de literatura, sempre gostei de música, de cinema, e conforme o tempo foi passando, fui me interessando cada vez mais, fui entrando cada vez mais, fui conhecendo cada vez mais pessoas desse meio, e por isso eu fui entrando, fui desenvolvendo, principalmente na parte da literatura, algum conteúdo. Qual episódio da sua vida que você considera que foi o start para a sua carreira como escritor? Olha, o episódio que foi um start, na verdade eu sempre li muito, só que eu sempre me achei muito distante dos escritores. Eu lia, achava aquilo pessoas de outro mundo. Então, num certo momento, nas andanças da vida, eu encontrei alguns escritores do bairro e eles me deram os livros deles de poesia. Eu li, achei interessante e vi que era possível. Eu vi que era possível escrever também. Eu tinha algumas coisas anotadas no meu bloco de notas no celular. Mostrei para ele, para o meu amigo e sócio Vlado Lima, que é escritor também. Ele olhou aquilo e falou, olha, isso é poesia, você precisa só aprender a diagramar. Aí eu fui atrás de outros amigos que conheciam esse tipo de diagramação, e aí eu fui desenvolvendo. Eu acho que foi no momento que eu conheci eles, que eu vi que escritores estavam ali no meio da gente, estavam ali tomando cerveja com a gente, estavam ali nos saraus com a gente. Aí eu falei, é possível também fazer aquilo também. Além desses escritores, quem mais te incentivou no começo da carreira? Olha, em termos de escritores mais consagrados, as minhas grandes influências, a maior de todas é Henry Miller, que eu acho que é o meu escritor predileto, é aquele que consegue desenvolver textos corridos, sem referências, e fazendo poesia no meio daqueles textos dele. Eu conseguiria desenvolver uns 50, 100 poemas em um livro do Henry Miller, mas também tem os clássicos, o Movimento Beat, Ginsberg, Kerouac, que eu sempre li muito, Gabriel Garcia Marques, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade. Então todos esses escritores me trouxeram um pouco do que eu desenvolvo hoje da minha escrita, principalmente o Movimento Beat, com Bukowski junto e Henry Miller. Se você pudesse se definir como escritor, como você se apresentaria? Olha, eu sou um escritor avesso à literatura de autoajuda. Eu acho que escrever... Tem uma frase do Fernando Pessoa que ele fala que o poeta ele é um fingidor que finge tanto, que finge mesmo até a dor que não sente. E eu acho que é bem por aí mesmo. A gente, na hora de escrever, a gente está escrevendo, não está sentindo aquilo realmente, mas nunca a gente tem a medida exata do que está sentindo, ou a alegria, ou a tristeza, e na hora de escrever nós conseguimos transportar para ali algo que deveria ser sentido na nossa visão. Então, eu acho que a literatura tem que ser isso, ela tem que mexer com você. Eu acho que você lê alguns trechos de frases, de autoajuda, algo nunca vai te trazer aquela essência como você ler um livro e entrar dentro dele, saber que aquilo está falando para você. Então, eu me definiria como um escritor desse, influenciado pelo movimento beat, por esses escritores, e que eu tento trazer para a realidade. Teve um grande poeta, o Rimbaud, um poeta francês, que ele dizia que um poeta ele é um observador. Então eu tento observar tudo ao meu redor, além das influências literárias, tudo ao meu redor e transpor isso na minha escrita
E eu acho que isso ajuda, o pessoal tem um feedback positivo, que o pessoal consegue um pouco se enxergar naquilo que eu estou escrevendo, como eu me enxergo naquilo que eu leio também. Trazendo essa questão de sentimento, então, o que representa escrever um livro para você? Olha, na verdade, eu nunca tinha um objetivo de escrever um livro. Como eu disse, eu tive um encontro com alguns escritores, com alguns poetas, eles me incentivaram, eu escrevi alguns textos, me chamaram para declamar em alguns saraus, eu fiz a divulgação do trabalho. Depois eu participei de uma coletânea Fio de Contas, Orum Yayê, pela editora Lampejo, que foi um concurso de poesias, eu entrei. Quando eu fui vendo, já tinha 38, 40 textos, aí eu falei, eu vou escrever um livro. Esse pessoal que estava comigo me incentivou também. Eu escrevi um livro e para mim é uma materialização de uma época que eu vivi. Alguns textos ainda são recentes, mas eu acho que eu já estou em outra época também, em outra fase, e eu pretendo desenvolver essa nova fase da minha vida num outro tipo de literatura, não fugindo do meu estilo, mas mostrando algumas outras coisas. Foi um sonho que eu realizei, de escrever um livro, mas eu acho que esse livro já é passado. Você quiser falar um pouco dele pra gente, como que foi a construção, e até as pessoas quiserem encontrá-lo também, como que faz? Esse livro, o título dele chama 60 Curras Inevitáveis. Eu tive um pouco de problema com esse título do livro, porque curras, no sentido literal, é um estupro coletivo. Mas, na verdade, eu assisti um documentário muito tempo atrás sobre o Carandiru dos anos 80, começo dos anos 90, e lá passava, não tinha essas facções criminosas que tem hoje, que dominam os presídios, então era mais ou menos cada um por si, o bandido mais velho contra o bandido mais novo, e quando eles chegavam naquela triagem, os meninos 18, 19 anos, réus primários, eles iam para essa triagem e os bandidos mais velhos escolhiam com quem esses réus primários iam dormir na cela depois de sair da triagem. E os meninos ficavam desesperados, os bandidos ficavam desesperados de como que eu vou sair dessa, e eles pediam ajuda para os carcereiros eram coniventes com os presos mais velhos, e falava, agora é com você, se vire, a curra é inevitável. E o documentário saía dessa cena, ia para outra cena, ninguém falava mais nada sobre isso. Aí, independente do que o cara fez ou do que o cara não fez para estar lá, eu ficava pensando o que esse rapaz que foi ameaçado dessa forma e mandaram ele se virar sozinho, ele teve que passar essa noite inteira, o que ele pensou essa noite inteira, essa curra inevitável, como foi dito para ele, o que passou na cabeça dele. Então, eu fiz 60 poemas pensando nisso, não nesse sentido literal, mas que cada um tem a sua curra inevitável. Que não é mãe, que não é pai, que não é esposa, que não é namorada, que não é filha, que não é pastor, padre, pai de santo, que vai resolver. É a sua curra inevitável. E cada um tem uma ou centenas de curras inevitáveis, ou por semana, ou por mês, ou na vida inteira. E eu queria dizer isso no meu livro. 60 poemas, 60 textos, mostrando situações de vida que podem ser para alguns inevitáveis, para outros evitáveis, cada um lida de uma forma diferente. E eu fui desenvolvendo textos a partir dessa temática que eu tive, dessas 60 curras inevitáveis, que agora já deve estar em mais de 120. Com base nisso, vamos para o outro lado da carreira. O que mais te incomoda neste meio artístico? O que mais me incomoda nesse meio artístico, porque além de escritor, eu trabalho como editor também, na editora Sopa de Letrinhas. E o que mais me incomoda nesse meio artístico é porque o público não consome o próprio público. Então eu acho isso... Hoje estou mais tranquilo, mas isso me revoltava muito, porque as pessoas se esforçam, esse canal está aqui para isso, existem diversos eventos para reunir esse pessoal, e eles costumam dizer o lado B. Né, que o lado A está na grande mídia, estão nos grandes locais, são reconhecidos, tem a verba. E o lado B somos nós, que estamos por conta própria. Porém, quando se tem eventos nesse lado B, lançamento de CDs, desenhos, pinturas, livros, eu vi isso
na pele que o público não consome o público. Então, o público, o lado A, como eles dizem, existem porque há alguém que consome eles. Eles são consumidos por um público X. E eu não acredito que eles estejam na mídia, a mídia fez eles. Eu acredito que eles foram se fazendo e a mídia trouxe eles para dentro e hoje eles têm verba e têm recurso para trabalhar. E nós, chamados lado B, que até se achamos mais intelectuais que o lado A, mais inteligentes, nós não nos consumimos. Eu sei que o país passa por uma crise, que nem todo mundo tem dinheiro para tudo, mas num país capitalista você precisa valorizar o trabalho do outro, não é só dar tapinha nas costas, é consumir tudo isso para que os produtores de conteúdo consigam desenvolver mais coisas. Eu conheço pessoas que poderiam escrever 2, 3 livros excelentes, publicar um disco por ano excelente, mas não tem tempo para isso, porque precisa uma série de rotina na vida, para desenvolver uma série de trabalhos, para se sustentar. E quando ele vai fazer um show, um evento, o próprio público não consome. Eu acho que existem diversos problemas no país, em termos de cultura, mas eu acho que ao invés da gente estar cobrando só o governo não incentiva ou a mídia faz isso, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para dentro. Nos eventos que tá lá, você compra o seu CDzinho de R$5 que o cara fez, você paga o conversa reclamar, você compra o livro do teu amigo, porque todo mundo que eu conheço tem os CDs do Roberto Carlos, o disco do Roberto Carlos, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, de todo mundo, mas ele não tem o livro do amigo, ele não tem o CD do amigo, ou ele pede, me dá o livro, me dá o CD. Então eu acho que isso enfraquece um pouco esse lado B, o movimento, eu acho que isso é o principal motivo agora, no momento, além de todas as outras causas do país que não precisa nem falar. Mas se nós começarmos a nos consumirmos, a valorizar o trabalho, a pagar aquele conver, a dar uma condição maior para aquele que produz conteúdo, acho que o movimento mesmo vai se expandindo, que vai chegar no momento que todos vão ter que olhar para a gente também. E aí a gente vai ter um pouco mais de oportunidade em qualquer lugar. E eu nem acredito que as pessoas que estejam nesse meio estejam para ficar rico ou ganhar dinheiro. É igual os grandes cantores e os escritores consagrados. Mas pelo menos se sustentar, pelo menos ter um pouco mais de fôlego para produzir conteúdo, porque infelizmente ninguém vive de arte. Você comentou no começo da nossa entrevista que o título do seu livro deu um pouquinho de problema. Existe algo na sua carreira que você não faria novamente? Olha, diversos textos eu já não escreveria mais. A maioria dos textos eu já não utilizo mais que eu escrevi. Eu acho que eram épocas diferentes, termos diferentes. Teve uma época da minha vida que eu quis vomitar tudo que eu conhecia, que eu já tinha lido, ficou um pouco prolixo. Então isso eu já não faria de novo. Então tinha hora que tinha que escrever, eu acho que eu usava palavrões fora de hora. Eu acho que tudo tem que soar muito natural na literatura, tudo tem que ser suave. Qualquer termo que usado, acho que nada é proibido, nada é ilegal na escrita, nada é errado, mas tem que ser suave. Então eu acho que uma fase que eu fui muito prolixo, tentando vomitar muito o que eu aprendi, queria fazer tudo isso, eu acho que... eu tenho um amigo que fala que nós não somos responsáveis pela ignorância alheia. Porém, eu acho que o escritor ele não pode escrever para um público específico. Eu acho que tem que escrever para um público amplo. E com o tempo eu aprendi que o difícil é fazer o simples. O difícil é fazer aquele texto que seja maravilhoso, que todo mundo se emocione, ou que dê algo a mais, mas que ele seja simples, seja entendível, sem querer mostrar algo a mais. Eu acho que esse é o grande segredo da poesia, você ser simples e mostrar para a pessoa o teu conteúdo. Eu estou tentando cada vez mais entrar nessa linha. Se você pudesse, então, fazer aquele exercício de passado, podemos colocar assim, se pudesse voltar lá onde você ainda sonhava em escrever, sonhava em seguir essa carreira como escritor, se você pudesse hoje dar um conselho para aquele jovem, o que você falaria para você mesmo? Primeiramente, eu acho que o primeiro jovem, o que o jovem tem que entender é o seguinte, que é o grande erro que acho que existe na nossa educação do país,
em termos de literatura, porque a literatura é igual um esporte. Se você botar um menino de 11, 12 anos para ele ficar correndo atrás de cone e pulando, ele não vai querer. Ele quer jogar futebol. Aí depois de jogar futebol, ele vai ver que ele tem que se condicionar fisicamente, ele tem que correr, ele tem que saltar, ele tem que ter um porte físico melhor. Então ele começa a se aprimorar para jogar um futebol melhor. Então eu acho que a literatura ela vai por esse caminho. A literatura, as pessoas precisam ler o que gostam. Então você começa a ler nas escolas Machado de Assis, começa a ler Manuel Bandeira, coisas que são clássicos maravilhosos, mas não adianta você ler e não entender aquilo profundamente, dizer que leu um livro e não entendeu. Então, eu acho que primeiramente o jovem ele tem que ler aquilo que ele gosta, que seja de um desenho, que seja um HQ, que ele leia aquilo que ele gosta e vai se aprofundando e vai entrando. Só escreve aquele que lê. Aquele que não lê não escreve, ou não escreve continuamente, ou não escreve continuamente com qualidade. Então, primeiramente, lê o que gosta, para pegar esse gosto, para liberar essa endorfina cerebral, para que ele pegue esse gosto e depois disso praticar a leitura como se fosse um esporte. Porque a leitura ela é antinatural. O nosso cérebro não quer fazer esse exercício. Então, depois que pegou esse gosto, depois que entendeu, tentar praticar 1 hora por dia, 2 horas por dia, leitura, leitura, leitura. Se não ler, fica muito difícil escrever. Tem algumas pessoas que têm algum dom, uma facilidade maior, mas eu não conheço ninguém que não tem uma bagagem literária boa, que escreva. Ou tem uma bagagem boa e escreve, e tem que continuar nessa bagagem para continuar escrevendo. Toda vez que eu fico um período, por questões de trabalho, familiar, sem leitura, a minha escrita também cai muito. Felipe, o que a gente pode esperar de você, então, nos próximos meses ou anos? Quais projetos você tem a curto e a longo prazo? Olha, eu não estou mais com muita pressa de escrever um outro livro. Eu vou escrever um outro livro. Já tenho alguns poemas engatilhados. Como eu disse, eu estou numa outra fase, então eu estou querendo simplificar mais alguns textos, estou querendo mostrar uma outra forma. Então, de médio a longo prazo, pretendo lançar algum outro livro. Também sou editor da editora Sopa de Letrinhas, com meu sócio Vlado Lima, que é fundador do Sarau Sopa de Letrinhas, com mais de 16 anos na Vila Madalena. Então, nossa meta também é editar mais livros, publicar mais livros, trazer mais escritores para esse meio, dar uma pluralidade melhor para a literatura, que hoje está um pouco para baixo, e espero que todos colaborem também e ajudem a gente nesses projetos. Em relação à questão cultural, você teria como fazer uma análise sobre essa atual situação mesmo que vem passando, a falta de oportunidades para os artistas? Como eu disse, primeiramente eu acho que falta... Existem duas situações na minha visão. Primeiramente a falta de apoio dentro da própria classe, que deixa um pouco o artista manco. E nós passamos por um período cultural no Brasil deplorável, onde grandes escritores, grandes músicos viraram comunistas, ou eles não podem mais ser elogiáveis por causa de posições políticas. Então o Ministério da Cultura está como está, também por erro de certas políticas anteriores que foram feitas. Eu acho que foi um conglomerado. Então eu não vejo muita perspectiva na cultura. Eu acho que em termos nós que fazemos esse produto mais autoral, temos que nos valorizar e tentar expandir isso um pouco. Porque pelo cenário político que está e pelo que está previsto para os próximos anos, com censura, com cerceamento de expressão, não está sendo mais julgada a obra em si, mas sim a posição política do autor. Então, acho que é complicado. Então, acho que a gente tem que fazer isso e também fazer uma autocrítica também de tudo que foi feito. Eu acho que nada acontece por acaso. Eu acho que essa cultura que no Brasil floresce agora, essa cultura retrógrada de movimentos já extintos que voltam com toda a força por uma sensação de insegurança que tem no país, que acaba entrando na cultura. Então, eu acho que isso não floresceu do nada.
Então, nós precisamos fazer uma autocrítica também em tudo que foi feito para que isso acontecesse. Né? Isso agora está reverberando, está mostrando sua força, vai mostrar cada vez mais, e nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu não vejo muita perspectiva, pelo menos no cenário político, cultural, que é o que vai impulsionar isso. Não vejo muita coisa. Espero que os professores nas escolas comecem a incentivar as crianças à leitura, nesse tipo de leitura que eu disse, que dá prazer para eles, que seja um Harry Potter, que seja um livro sobre um jogador de futebol, mas que ele pegue esse gosto pela leitura e dali ele começa a se desenvolver. Se um desses governantes pedisse uma opinião para você, ou uma questão de melhoria, o que você daria o conselho para eles? Questão cultural. Olha, primeiramente na questão cultural, o que os governantes tinham que fazer é parar de ajudar e incentivar grandes músicos, grandes escritores, grandes autores que já estão consagrados e começar a olhar um pouco mais para aqueles que estão começando. Existem movimentos, slams que existem por aí, que são esquecidos, que são abandonados. Só que, na verdade, isso não adianta você cobrar do presidente, do senador. Isso tem que ser com o subprefeito, com o vereador, com o deputado estadual, até chegar no prefeito. Então, tem que olhar um pouco mais para o micro, em vez de ficar olhando só para o macro, que o presidente vai fazer isso, o governante vai fazer isso, e cobrar do vereador do bairro, para que ele incentive. Nós temos aqui na Vila Guilherme um casarão, que é um espaço público, onde tem sarau, onde tem evento, que é muito bom, enche de criança, tem alimentação. Então, eu acho que a gente tem que cobrar do pequeno, começar ali do pequeno, para aí isso ir expandindo, para mostrar força. Como eu disse no começo, ninguém vai olhar para a gente se nós não olharmos para a gente. Então, se nós começarmos a fazer isso, aí nós temos força para chegar no Ministério da Cultura Federal, para chegar num senador, para chegar e falar, olha, nós queremos isso. Enquanto a gente está pensando lá em cima, aqui embaixo está deteriorado. Felipe, como que faz então para encontrar os seus trabalhos, seu livro no caso, para quiser conversar com você, marcar alguma coisa, como que faz? Olha, no meu livro você pode entrar pelo site da Editora Sopa de Letrinhas, www.editorasopadeletrinhas.com.br. Pode entrar no meu Facebook, Felipe Luiz, Felipe com I, F-I-L-I-P-E, Luiz com Z, e pode entrar em contato que nós disponibilizamos livros para vocês. Temos também a coletânea Sopa de Letrinhas, que eu participei, especial 15 anos, também está disponível. Quem tiver interesse em ver uma literatura diferente, uma literatura que sai um pouco do senso comum, é só entrar em contato. Como foi para você participar do Tribunal Autoral? Olha, para mim foi muito legal, eu agradeço o convite. Eu acho que falta espaços como esse para que nós possamos falar e divulgar nosso trabalho. Muita gente fala muita coisa, reclama muita coisa, mas ninguém faz nada. Então eu acho que tendo um canal desse já para divulgar já é um começo. Vai salvar a cultura do país? Não. Mas se salvar um ou dois já está válido. Quando a roda kármica girou para as bandas de cá, guardei um punhado de fé na tronqueira do meu destino. O barqueiro que me aguarda no leito do rio não aceita propina. Sou filho de Oxalá, e que o Espírito Santo me perdoe, mas araras não guincham meus desejos. Não janto poemas em varandas gourmet. Prefiro voltar ao útero da mamãe do que escapar pelos escombros da autoajuda, ou mesmo ser adestrado por qualquer coaching minimalista. Tenho um coração confundido na usina do caos. A madrugada deve ter trocado os meus sonhos. Talvez o menino ainda exista. Talvez minha ambição tenha sido muito maior que o meu talento. Talvez eu ainda escreva aquele texto sacrossanto. Hoje não.